Fiat misericordia tua, Domine superbus, velat modus terravitus in. Viver é encontrar-se. Página 31. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, para nos prepararmos para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Às vezes não temos prioridades em relação ao nosso amor e falhamos como discípulos de Cristo. Façamos o propósito de emenda da nossa vida e peçamos a graça ao Senhor para sermos santos. Confessamos que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens perdoados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do segundo livro dos Reis. Certo dia, o profeta Eliseu passou por Sunam. Vivia lá uma distinta senhora que o convidou com insistência a comer em sua casa. A partir de então, sempre que por ali passava, era em sua casa que ia tomar a refeição. A senhora disse ao marido: estou convencida de que este homem, que passa frequentemente pela nossa casa, é um santo homem de Deus. Mandamos-lhe fazer no terraço um pequeno quarto, com paredes de tijolo, com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Quando ele vier à nossa casa, poderá lá ficar. Um dia chegou Eliseu e recolheu-se ao quarto para descansar. Depois perguntou ao servo Giezi: que podemos fazer por esta senhora? Giezi respondeu: na verdade, ela não tem filhos e o seu marido é de idade avançada. Chama, disse Eliseu. O servo foi chamá-la e ela apareceu à porta. Disse-lhe o profeta: no próximo ano, por esta época, terás um filho nos braços. Palavra do Senhor. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós disseste: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Vós sois a sua força, com o vosso favor se exalta a nossa valentia. Do Senhor é o nosso escudo e do Santo de Israel o nosso Rei.
Segunda leitura. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre Ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. A palavra de Deus nos convida a meditar nas características do que é ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? Discípulo, primeiro, é todo aquele que pelo batismo se identifica com Jesus.
fez de Jesus a sua referência e o segue. A missão do discípulo é tornar presente na história e no tempo o projeto da salvação que Deus tem para todos os homens. Jesus ensina-nos em muitas ocasiões que Deus deve ser o nosso principal amor e que as criaturas devem ser amadas de modo secundário e subordinado. Diz Jesus: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Só Deus merece ser amado, de modo absoluto e sem condições. Tudo mais deve ser amado na medida em que é amado por Deus. O Senhor pede-nos, sem dúvida, que amemos a família e o próximo, mas nem mesmo estes amores devem ser antepostos ao amor de Deus. Os demais amores na terra purificam-se e crescem, o coração dilata-se e torna-se verdadeiramente capaz de amar, superando os obstáculos e as reservas do egoísmo sempre presentes na criatura humana. E isto só é possível se amamos a Deus primeiro. Quando se ama a Deus em primeiro lugar, os amores limpos desta vida elevam-se e enobrecem-se ainda mais, não pelo contrário. Para amar a Deus como Ele pede, é necessário, além disso, perder a própria vida, a vida do homem velho, para ser um homem novo. Torna-se necessário eliminar as tendências desordenadas que inclinam a pecar, destruir o egoísmo, às vezes brutal, que leva o homem a procurar-se a si próprio em tudo o que faz. Se dizes que amas a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, mas o amor de Deus não é primeiro, ou estás a mentir, ou estás desiludido. É impossível amar os outros sem verdadeiramente amar a Deus primeiro. Porquê? Porque quando nós amamos com egoísmo, nós amamos como possessão. Quando tu dizes que amas a tua esposa, tu amas a tua esposa mesmo ou possuis a tua esposa? Tu amas os teus filhos mesmo ou és dono dos teus filhos? Porque quanto mais tu os agarras, mais eles se afastam de ti. Porque o amor verdadeiro é um amor de entrega. E esse amor só se aprende com aquele que nos amou primeiro. Por isso, nós não podemos realmente amar se Deus não é o nosso amor primário. Reparai o que Jesus nos disse. Vamos recapitular. Reparai bem as palavras dele. Ele disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras complicadas, difíceis de ouvir. Se não amas a Deus mais, não és digno dele? Será que ele está a dizer que tens que desprezar todos os outros? Não. Quando nós amamos Deus de verdade, nós queremos fazer como Deus. E como é que Deus ama? Incondicionalmente. Infinitamente. Incondicionalmente quer dizer que Deus ama-te apesar de quem tu és. Mas nós às vezes amamos os outros porque engraçamos com eles. Se não caíram em nossa graça, nós não amamos. Isso não é amor de Deus. Deus ama-nos incondicionalmente. É assim que Ele chama o discípulo a amar. Parece difícil,
Só é difícil quem não ama a Deus de verdade. Porque quem ama a Deus de verdade não é difícil, não é complicado. Além disso, Deus ama-nos infinitamente. O que quer dizer amar infinitamente? Infinitamente quer dizer sem fim. Ora, Deus é eterno, é verdade. Ele ama-nos com infinitude, mas nós também somos chamados a amar infinitamente. Tu dirás, mas eu sou um homem, eu sou um ser mortal, eu não duro para sempre. Mas quando tu amas a Deus, que te ama infinitamente, também tu amas infinitamente. Porque o amor de Deus nunca acaba e o teu amor por Deus também nunca acabará se o amas de verdade. Porque quando amas a Deus na sua infinitude, tal como Ele ama, então tu começas a amar o teu filho, a tua filha, o teu pai e a tua mãe, o teu esposo e a tua esposa de verdade. Nós não podemos pôr as coisas acima de Deus. Nós não podemos dar a Deus o terceiro lugar, que é o que isso nós muitas vezes fazemos. Nós podemos dizer que amamos a Deus, mas até vamos ser sinceros. Eu estou aqui a falar convosco, alguns já estão a pensar, o padre já está a falar demasiado, já devia ter acabado a homilia, mas eu ainda nem sequer a meio estou. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque no fim, vós pensais, nunca mais acaba a missa, porque quereis ir onde tendes que ir, não é? Quando acabar esta missa, e eu for lá fora para ir tomar um cafezinho, ou o almoço, irei estar a conversar lá fora. E eu sou capaz de estar meia hora no café e quando voltar ainda estais a conversar lá fora. Então qual foi a pressa? Porque quando nós não temos amor, nós arranjamos 1001 desculpas. Quando nós temos amor, nós amamos o tempo com Deus e assim amamos o tempo com os irmãos. Porque é que Deus pediu, por lei, que guardássemos o dia do domingo e os dias santos? Porquê? Porque até ao domingo nós trabalhamos e não estamos com a nossa família, não estamos sentados à mesa com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Há uma razão porque é que Deus obrigou a guardar o domingo. Porque senão nós só passamos a vida a trabalhar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, trabalha tudo o que tu quiseres neste mundo. Quando morreres, fica cá tudo. Não levas nada, nem um tostão. Por isso, para quê tanto lutar? Para quê? Por isso é que Jesus disse, quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Estas também são palavras difíceis. Jesus está-nos a dizer que nós temos que assumir a nossa cruz. Meus queridos amados e amadas do Senhor, desculpa que eu te estrague a tua ilusão da tua vida, mas tu e eu, todos vamos sofrer, todos. Ninguém aqui vai passar para a eternidade sem sofrer primeiro. Não te esqueças disto. É verdade que alguns no mundo não querem sofrer, então arranjam desculpas e leis da eutanásia. Fulano já viveu a vida, já não tem uma vida de condições, deve acabar para fugir ao quê? Ao sofrimento. Quando nós amamos a Deus, a cruz não é a cruz que nós pensamos. Quando nós amamos a Deus, até o sofrimento nós aceitamos. Porquê? Porque Jesus disse, quem encontrar a sua vida há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa há de encontrá-la. O que é que Jesus quer dizer encontrar a vida? Quando nós nos agarramos às coisas do mundo e queremos viver para o mundo, nós perdemos-nos para a eternidade. Quantos nós às vezes dizemos, estou a ficar velho, ainda não vivi a minha vida toda e ainda há tanta coisa para fazer. Meu querido irmão e irmã, eu estou aqui de pé e tu estás ali sentado. E daqui a pouco, quando te levantares, um de nós vai tombar. E depois? O que é que foram aqueles sonhos todos para a vida amanhã? Vive a vida no Senhor, agora e hoje. Não te preocupes tanto com as coisas do mundo. Tudo acaba, tudo termina. O que importa é como nós vivemos a vida. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, tudo o resto está no seu lugar certo. Então nós amamos as coisas devidamente, subordinadas,
porque Deus é tudo para nós e o resto é apenas uma recompensa. Claro que alguns ireis pensar, então quer dizer, se eu seguir as regras todas do Senhor, se eu fizer tudo direitinho, eu não vou sofrer, vai tudo correr bem, o Senhor vai me livrar. Ai, desculpa, mas não é essa que vai acontecer. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Todos nós somos pecadores, irmãos e irmãs. E o pecado que nós cometemos, todos, o pecado tem consequência. O Senhor sim perdoa-nos os pecados. O Senhor sempre nos perdoa, sempre tem compaixão para conosco. Mas Deus não tira a consequência do pecado. Não é que Ele não tenha poder para isso. Deus tem o poder para tudo. Mas Deus não tira a consequência do pecado porque nós somos livres de escolher. Ou escolhemos amar a Deus, ou escolhemos amar as coisas do mundo. E quando nós escolhemos as escolhas erradas, nós vamos ter consequências das escolhas erradas. E quando nós escolhemos as coisas boas, nós vamos ter consequências das coisas boas. Eu dou-vos um exemplo porque é que Deus não muda a consequência do pecado. Um exemplo. Ias de carro, porque ias bêbado, não devias ter conduzido, porque estavas inebriado, e bateste contra alguém e aquela pessoa morreu. E agora pedes perdão, claro, Deus vai-te perdoar, Deus sabe muito bem o que aconteceu, Deus vai-te perdoar, mas aquela pessoa não volta à vida. Essa é a consequência do pecado. Okay? Preciso compreender, o que nós fazemos na vida tem consequências sempre, mas nós podemos atenuar as consequências à medida em que nós amamos o Senhor. Então, o Senhor dá-nos as primeiras dicas. Vou saltar uma frase e só vou dizer no final. Ele diz assim: quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa do profeta. O que é isso? Receberá a recompensa do profeta. Reparai o verbo que ele usa, porque ele vai me dar o verbo. Ora, o profeta é o sacerdote, é o bispo, é aqueles que falam em nome do Senhor. E às vezes, o que é que nós fazemos? Porque o presbítero é um homem, é pecador, faz erros, asneiras. Mas como é que tu recebes? Com palavras feias? O padre é assim, o padre é assado. Pois se fizeres da tua religião o padre, aí sim vai acontecer isso. Mas o padre precisa da tua ajuda, precisa do teu apoio, precisa da tua oração, porque à medida que ele vai aprendendo a ser verdadeiramente profeta, vai-te ensinando a ti a ser verdadeiramente discípulo. Porque Jesus diz, quem receber um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa do profeta. O que é que acontece? O que é que Jesus nos está a dizer? Jesus está-nos a dizer, aquilo que nós fazemos por aqueles que são do Senhor, Ele te fará a mesma recompensa. Aquilo que eu receber, porque tu me ajudaste a eu receber, também tu vais receber. Reparaste o que está a dizer Jesus? É quando nós amamos o Senhor, o nosso amor pelo Senhor é contagioso para os outros. Não é preciso uma matemática de cientista para perceber isso. Em seguida, Jesus diz, quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa do justo. Aqui está através do verbo receberá. O que é o justo? O justo na Sagrada Escritura é o santo. Quem aqui não quer ser santo? Eu quero ser santo. Tu não queres ser santo? Ou pensas só ser santo quando vais para o céu? Acho que é mais bonito ser santo cá na terra. Porque um santo, quando visita alguém, a sua santidade passa para aquele alguém. E por isso, quando tu recebes o santo, ou quando alguém te recebe a ti, porque és santo, justo, essa pessoa recebe a tua recompensa. E tu recebes a recompensa daquela pessoa. Bem que continua sempre o amor de Deus, sempre a passar através de nós para o próximo. E depois ainda tem outra aqui, que esta ainda é a mais fácil de todas. Diz assim, e se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ser o meu discípulo, em verdade vos digo. E já digo o que é que Jesus disse. Reparai os verbos que ele usou antes. Ele disse receberá. O que é dar um copo de água?
A maior simplicidade é reconhecer em alguém uma necessidade no momento, por mais difícil que seja ou por mais simples que seja. Porquê? Porque todos nós somos discípulos do Senhor. E se nós queremos aumentar os discípulos do Senhor, nós temos que ser como discípulos, para que os outros, através de nós, possam ver e reconhecer o amor de Deus por eles também. E reparai o que Jesus disse. Aqui, ele já não usou o verbo receberá. Qual foi o verbo que ele usou? Qual foi? O que é que lá está escrito? Ele disse não receberá. O que é que ele disse? Ele disse não perderá a sua recompensa. Ao dar um copo de água ao próximo, o Senhor está-te a dar um copo de água a ti. O que tu dás ao próximo, o Senhor te dará a ti. Nunca te esqueças disso. Amar a Deus sobre todas as coisas é proporcionar o amor aos nossos irmãos. E o que nós fazemos pelos outros também vai acontecer a nós. Sempre. O bem voltará sempre, assim como o mal também voltará. Mas Jesus disse o seguinte. Jesus disse esta frase que eu não disse logo. E disse assim: a quem te recebe, recebe-me a mim. E ao receber-me a mim, recebe o Pai do céu. Recebe aquele que me enviou. O que é que Jesus está a dizer? Quando tu que vives o amor de Deus, és recebido por alguém, seja qual for a circunstância, seja o teu amor para com o teu esposo, para com a tua mãe, para com o teu pai, para com os teus filhos, quem eles recebem não é apenas a ti, recebe a Jesus Cristo que se entregou por amor, e ao receber Jesus Cristo, recebe o nosso Pai do céu. Não haverá maior recompensa do que poder levar o Senhor aos nossos irmãos. Dou-vos o exemplo daquela senhora de Sunam. Aquela senhora de Sunam era uma senhora, não era velha, mas tinha já uma certa idade. Não era, devia ter para aí os seus 40 anos. Mas tinha um marido idoso. Não é? Tinha um marido já idoso, mas era uma senhora distinta, uma senhora de honra. E ela, ao ouvir um profeta chamado Eliseu, que Eliseu já era discípulo de Elias, toda a gente sabe a história de Elias, não é? Eliseu pregou sobre o amor de Deus na terra dela, ela ouviu e ficou tão fascinada com o verdadeiro Deus. Ela deixou de adorar os outros deuses que não existem para adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O amor dela, por causa deste profeta, cresceu e ela disse ao marido: olha, temos que receber, eu estou convencida que este é um homem de Deus. Temos que o receber de maneira digna. Vamos fazer um quarto lá em cima no terraço, um quarto de tijolo, 4 paredes, uma cama, uma mesa e uma lâmpada. Tudo isso tem um significado, mas fica para outro dia, não é? Mas Eliseu, quando foi recebido por ela, profeta que ama a Deus, que ouve a voz de Deus, a mulher nunca ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus através do profeta. E quando ele ficou naquela casa, o que é que ele disse? Ao seu servo, disse: que podemos fazer por esta senhora? E o servo apenas disse: olha, ela tem um marido que já é de idade avançada e não tem filhos. E o que é que ele faz? Porque o amor de Deus, o amor dele para com Deus é tão grande, ele confia absolutamente no Senhor, e por isso chama a senhora, diz: chama lá. E quando ela vem à porta do quarto dele, o que é que ele diz para ela? 1 ano a contar 2, terás nos teus braços uma criança. E assim foi. Ela teve um filho. Mas a história não acabou aí. A criança cresceu. Chegou a ser jovenzito. E sabe o que é que aconteceu depois? À criança? Morreu. Que tristeza. Que dor tão grande para aquele casal, o único filho que Deus lhes deu, e ele morreu.
Que desilusão! Esta mulher, se ela fosse uma mulher que não tivesse amor a Deus, ela começava a dizer que mal fiz eu a Deus para me tirar a minha criança, que morreu tão jovem, que ainda não viveu a vida. Mas não, a atitude dela foi esta. Foi um dom de Deus, foi uma oferta de Deus. Só o tive comigo pouco tempo, mas ele não me pertencia a Deus. Mas estava lá o profeta Eliseu. E o que é que vocês acham que aconteceu à criança? A atitude do profeta era uma prefiguração de Jesus. Por isso é que eu falei que a cama tinha um significado. A cama do profeta, ele pediu à senhora, dá-me o teu filho morto, eu vou levá-lo comigo para o meu quarto. E ele levou o filho dela para o quarto, morto, sem vida, e colocou-o na cama. E durante a noite pediu ao Senhor, leva-me a minha vida, eu dou a minha vida por esta criança, que é o amor dos seus pais. Deus ouviu a sua voz. Deus não levou a vida de Eliseu, mas fez a criança voltar de novo à vida. Quem é que entregou a vida por nós? Que deu a vida completamente por nós? Jesus Cristo, que desceu ao sepulcro, aí ficou morto, mas não ficou morto para sempre. Ao terceiro dia foi vitorioso por nós, deu a vida por nós. Por isso, se nós dermos a vida por Jesus, nós vamos encontrar a vida, irmãos. Vamos encontrar a vida. Por isso, hoje, neste domingo, como dizia o Salmo, cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, porque a sua bondade está estabelecida para sempre, a sua bondade para com os seus. E como dizia São Paulo aos Romanos, todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados por Ele no batismo na sua morte. E assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos para uma vida nova. O amor de Deus é isso. O amor de Deus é para que tu e eu, nenhum de nós se perca e todos nos salvemos. Vai como discípulo do Senhor, anuncia este amor aos teus irmãos, às tuas irmãs, aos teus pais, aos teus filhos, ao teu esposo, à tua mulher. Porque quando Jesus falou estas palavras em dizer quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, há algo que ele disse ainda antes desta passagem, que não foi lida hoje, mas eu vou dizer o que é que Jesus disse. Jesus olhou aos seus discípulos e disse: vós penseis que eu vi trazer a paz à terra? Não, eu vi trazer a divisão e a discórdia com a espada. A espada da divisão e da discórdia é a palavra de Deus. Quando tu aceitas o amor de Deus e fazes a opção por amor de Deus, muitos da tua família, os teus amigos, talvez até o teu esposo ou a tua esposa, não vão gostar da tua opção, mas tu ser firme, ama o Senhor, e o amor do Senhor se estenderá àqueles que ainda não receberam a palavra do Senhor. Esta semana, pensa bem, quem amas tu primeiro? Amas a Deus ou amas as coisas do mundo? E para dar-vos uma pequenina lição do que é receber o amor dos nossos pais, para amar a Deus acima sobre todas as coisas, vou-vos dar o exemplo de um missionário que até nos visitou durante os cursos de cristandade, que é o seu padre José Ribeiro Mendes, que vós conheceis, de certeza, e que ele foi jovem como missionário para Angola, para a província de Huambo, então se chamava Nova Lisboa. E eu estava a ensinar catequese às crianças, aos meninos africanos, e um dia um colega entregou-lhe uma carta. E ele, ao ler a carta, ele foi posto de lado, não é? E começou a ler a carta. E quando começou a ler a carta, começaram-lhe a vir as lágrimas aos olhos e a escorrer-lhe pela barba, porque ele tem uma barba, e naquela altura era uma barba bem grande. E as crianças aproximaram-se dele apreensivas e perguntaram-lhe: de quem é essa carta que o faz chorar? E a resposta dele disse: a carta é da minha mãe. Mas diga-nos, padre, ela está bem? Aconteceu-lhe alguma desgraça? Está tudo bem. Ela apenas me escreveu para dizer que tem saudades. E então os meninos disseram-lhe: você gosta muito da sua mãe, por que é que não vai para junto dela? Nós também gostamos muito de si, mas nós não queremos
que você sofra assim, vá para junto de quem você gosta muito. E sabem qual foi a resposta dele às crianças? Foi esta: sabem, eu tenho um compromisso. Eu prometi a Deus e a mim mesmo que enquanto não vos vir a amar tanto a Deus como eu amo a minha irmã, eu não vos deixarei. Como gosto tanto dela, quero também que vocês fiquem a gostar assim de Deus. E o padre recordou-se desta passagem do Evangelho que ele me disse há tempos, e eu escrevo porque sou muito esquecido, e agora lembrei-me que melhor altura para contar a história dele. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se era grande o amor da mãe, quão de grande não seria o amor de Deus? Ele não teve de escolher entre quem amava mais a mãe ou Deus. A resposta era óbvia. Ao amar a Deus, ele amava a sua mãe. E aquelas crianças compreenderam que o amor de Deus não era que valia mais que o amor da mãe, mas que o amor de Deus foi ensinado pela mãe. Porque aquela mãe conseguiu, pelo seu amor a Deus, que o seu filho também se entregasse a Deus e fosse missionário e assim pudesse ensinar os outros a amar também a Deus. Se não fosse o amor daquela mãe para com o seu filho, que amava mais a Deus, aquelas crianças não teriam aprendido o que é amar a Deus. E nós hoje não teríamos esta lição da catequese. Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo no seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, façamos subir até Deus as súplicas da Igreja e da humanidade e imploremos com muita confiança, dizendo: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que Deus confirme a Santa Igreja na fé, na esperança e na caridade, até à vinda gloriosa de Cristo Salvador, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os homens saibam acolher os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos, e recebam em recompensa a vida eterna, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os pais apreciem e respeitem a vocação própria dos seus filhos e estes não desprezem os conselhos dos seus pais, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que padecem qualquer enfermidade, em especial os doentes da nossa comunidade, para que alcancem a consolação do Senhor Jesus, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos nossos benfeitores, amigos e parentes, em particular, aqueles por quem oferecemos esta missa, para que o Senhor lhes dê a companhia dos santos,
Oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor, vindo em nosso auxílio com a vossa graça, para pegarmos na nossa cruz todos os dias, vos descobrirmos na pessoa dos mais pobres e vos amarmos acima de todas as coisas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu coração Amen.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu, que também é o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Assim seja. Oremos. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criaste. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade.
em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Folham, os presbíteros e diáconos e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes estão no altar e que adormeceram na esperança da ressurreição. Estes e todos aqueles que partiram na vossa misericórdia deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Felizes sois vós convidados para as núpcias do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
O canto da união encontra-se na página 64. Cantar a beleza da vida. Página 64. O próximo canto encontra-se na página 72. Estou pensando em Deus. Página 72. Estou pensando em Deus.
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentemos só por uns minutos para os avisos. Avisos paroquiais. Carita Portuguesa. Os incêndios que atingiram de forma dramática a população de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, da Arquidiocese de Coimbra e outras zonas de Portugal, e outras zonas de Portugal continental, levaram as Caritas Portuguesas a avançar com a abertura de uma conta solidária para apoiar todas as vítimas dos incêndios. Para quem quiser contribuir, é a favor de consultar o boletim para mais informação e como ajudar. Também pode contatar o nosso site, o nosso website. Rifa do 39º aniversário da Festa da Senhora da Boa Viagem. Em benefício da renovação da cozinha do Salão Paroquial, poderão ser adquiridos junto de qualquer um dos mordomos da festa, o sorteio que será realizado às 10 horas da noite no dia 3 de setembro de 2017. Primeiro prémio, viagem a Portugal, oferta da TAP, restrições aplicáveis. Segundo prémio, Flat Screen TV, oferta de Bagel Supreme. Terceiro prémio, máquina de expresso, oferta de BDS Builders. Quarto prémio, $100, um gift certificate, oferta do restaurante Valência. E o valor da rifa é de uma viagem, ou seja, $1. Adoração ao Santíssimo Sacramento. A hora santa de adoração ao Santíssimo Sacramento na Eucaristia será sexta-feira, dia 7 de julho, das 9h30 da manhã às 9 da noite. Horário do cartório paroquial. Avisamos que o cartório paroquial, sito na residência paroquial, vai estar encerrado sábados durante o mês de julho e o mês de agosto. As horas do expediente durante a semana são das 8h30 ao meio-dia e da 1 às 5h30 da tarde. O cartório paroquial encontra-se encerrado terça-feira, dia 4 de julho, 4th of July, Independência dos Estados Unidos. Reabrirá no dia 5 de julho, quarta-feira, no seu horário habitual. Para mais anúncios, é a favor levar e consultar o boletim paroquial ou aceder ao nosso website, que é www.fatimachurchnewark.com. Obrigado pela vossa atenção. Foi uma alegria estar convosco, vós aqui e vós lá em casa, através da SIC Internacional. Aqueles que vão viajar durante esta semana ou nas próximas semanas, para vós uma boa viagem, que chegueis ao destino que esperais, sãos e salvos. Claro, se fores a Portugal ou qualquer país que haja cristãos, há sempre um santuário. E visitares o santuário, não vos esqueceis de rezar por nós, que se regressem para nós sãos e salvos. Também quero agradecer que, apesar no mês do verão diminuir as pessoas que vêm à igreja porque estão de férias ou porque não estão noutros locais, de qualquer maneira, vós ajudais a manter a coleta. Agradeço. Eu sei que é um sacrifício da vossa parte, mas no verão é quando nós usamos o ar-condicionado e quer queiramos, quer não, gastamos mais dinheiro no ar-condicionado do que gastamos todo o tempo do inverno em relação ao aquecimento. O ar-condicionado é o que puxa mais eletricidade e quando o ar-condicionado está a trabalhar, o contador é uma ventoinha. Ok? So,
Eu agradeço a vossa ajuda, muito obrigado. Para todos vós, um bonito domingo, e para todos os que puderem, vão de férias, e aqueles que não puderem, porque têm que trabalhar, pensai bem. É preciso pagar as contas da casa, mas será que é preciso trabalhar todos os dias? O Senhor criou o domingo precisamente para descansar. E quem não pode ir de férias, arranja uma desculpa para ir de férias. Nem que seja só um dia. Por amor de Deus, quando nós morrermos, o que é que vai acontecer? Vamos descansar depois? Portanto, aproveitem este fim de semana comprido, quem não trabalha na segunda-feira, e mesmo quem trabalha na segunda-feira, tem o de terça-feira fora, e até à praia. Levai a vossa família, descontrair. É um conselho que eu vos dou, está bem? Eu estou-vos a dar o conselho, mas eu não posso ir porque estou sozinho. Mas de qualquer maneira aí, está bem? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Confident